Tá gravando, tá gravando. Lá tá mostrando que tá gravando. Tá. E aí nós vamos então primeiro compartilhamento, seguindo a última aula. Na realidade, esta lâmina aqui, ó, ela é a continuação, né, da onde eu parei no último encontro. Nessa lâmina. Eu havia feito a primeira já, e aí nós iríamos concluir com as outras duas. Foi isso que eu combinei no encontro anterior. E aí o que acontece aqui, ó? Vamos dar-lhe aqui, ó. Soma e produto, lembrando, né? Soma e produto. Lembra que a soma é o menos B, ou seja, é o B com sinal trocado, e o produto é o próprio C. Isso quando na frente do x ao quadrado for invisível 1, quando A igual a 1, que é o caso mais comum. Sendo assim, a soma é menos B, quanto que vale a soma disso? Me ajuda aí. Vamos. 6. 6. 6. Tô loucão hoje. E o produto? Menos 40. Menos 40. Produto negativo. Raízes de sinais diferentes. Vamos lá. X1 e X... O sinal da soma é o sinal da raiz maior, né? Isso, boa. Então eu tenho uma raiz positiva e uma raiz negativa, e eu já sei que a positiva aqui, ó, ela é, olha aí, tô bom no inglês, fala sério. Essa aqui, a positiva, ela é the bigger root, é a raiz maior, tá? É a raiz maior. The bigger, ou the biggest. A maior de todas. Bolão. Então tá. Tá aí então. Cara, então a maior é positiva, beleza. Agora vamos pensar, ó. Dois números, começa pelo produto. Dois números que se multiplicam e dá 40, tá? Não precisa pensar nesse menos por enquanto. Dois números que se multiplicam e dá 40, e a diferença entre eles é o 6. Então lembra, quando os sinais forem diferentes, ou seja, quando o C for negativo, tu vai pensar no menos B como diferença. Dois números que multiplicam 40 e tem uma diferença de 6. Me ajuda aí. 10 vezes 4 e 4? 10? 10 vezes 4. 10 vezes 4. 40. Diferença entre 10 e 4 é 6. É isso aí. Então, as raízes 10 e 4. Uma é mais, outra é menos. Lembra? O sinal da soma é o sinal da raiz maior. Mais 10 e menos 4. E era isso. Fim da Bhaskara. Ô, senhor, faz o conjunto soluço aí. Conjunto solução. Menos 4 e 10. Tá aí. Posso ir para outra? Dúvida nessa? Não. Não, então vamos dar-lhe. Deixa eu diminuir aqui também. Na outra. Não, deixa assim. Olha só. Soma e produto. A soma é o menos B e o produto é o C. Então, a soma é o B com sinal trocado. Quem é a soma? 5. Obrigado pela ajuda. 5. E o produto? Eu tava chegando no microfone. Menos 24. Menos 24. Isso aí. Agora vamos pensar. Como as raízes, como o produto aqui, ó, é negativo, de novo, raízes de sinais diferentes. Eu tenho uma raiz x1 e tenho uma raiz x2 e elas têm sinais diferentes. Sim, sim. Sinais diferentes. Aí o que acontece? Pensa, multiplicações que dão 24, eu nem preciso pensar nesse menos. Multiplicações que dão 24 e a diferença entre eles é 5. Então, esse 5 aqui, ó, é a diferença entre eles. 8 vezes 3? 8 vezes 3. Vamos ver. 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Diferença entre 8 e 3, 5. É 8 e 3. Como a raiz maior ela é positiva, porque a soma é positiva, nós fizemos isso no último encontro, lembra? O sinal da soma é o sinal da raiz maior. Lembrou agora?
Então, se a soma é positiva, a raiz maior, que é 8, é positiva, e a outra é negativa, menos 3. Conjunto solução é nós, menos 3 e 8. Tá feito. Tranquilo? Matamos essa? Sim. Beleza. Vou trocar de lâmina, tá? Depois eu coloco esses prints aí lá no Edmodo, como sempre eu faço. O famoso Edmundo. Ok. Compartilhamento. Aqui, ó. Cara, as formigas invadiram o meu setup aqui, invadiram minha mesa. As formiguinhas pequenininhas, acho que eu deixei algum farelo, alguma coisa aqui de comida. Ai, Sora, isso me dá tanta raiva quando fica no Ai, verão. cara, vou ter que Essas botar um formigas, meu Deus. Essas aqui, elas só ficam caminhando, mas elas não são daquelas que mordem, sabe? Mas elas... Eu tô vendo que elas estão caminhando até pela minha tela aqui. Tô fazendo uma É festa. as operárias. É, as operárias, mas elas que vão fazer o socialismo delas em outro lugar. Aqui não. Aqui eu vou meter um veneno para elas aqui bem forte. Ai, Sor. Vamos lá. Senhor, se tu matar elas, vai vir a soldado. Como é que é? Se tu matar elas, vai vir a soldado. Boa noite, Sora. Desculpa o atraso. Oi, Luma. Mata o soldado? Vai chegar o pai Se da tu formiga e vai meter o louco. Ah, não. Se tu matar uma das operárias, vai vir a soldados. é? Tem isso? Não sabia. É tipo o Sim. Bolsonaro manda os militares, coisa assim? Manda o filho processar. Nada a ver. Eu não vou entrar no mérito. Não vou entrar em mérito. Vamos lá. Vou compartilhar mais uma. Olha só. Tá na tela de vocês aí, eu tô vendo. Agora eu não preciso nem perguntar, né? Porque eu tenho a minha tela auxiliar aqui. Muito bem. E aí, olha só. O que acontece? Qual é a diferença desses 3 exemplos em relação a todos os demais? Que nesses exemplos, ó, aqui é mais e o primeiro também é mais. No caso, mais um. Todo mundo é mais. Todo mundo é mais, certo? Então, essa é a característica desse grupo aqui de equações. Eu separei por grupo. Ok. E aí? Muda alguma coisa, Sor? Nada. Muda absolutamente nada. Soma e produto. Soma é menos B, ou seja, é o B com sinal trocado, e o produto é o C. Então, a soma aqui é o B com sinal trocado, quem é a soma? Tchan. Menos 7. Menos 7. E o produto? 12. 12. Observa, olha só, produto positivo. O que significa isso? Raízes de sinais diferentes, sinais iguais? Como é que é? Negativo? Isso, eu tenho aí sinais iguais, porque o produto é positivo. Mas como a soma é negativa, olha só, como é que eu vou somar duas coisas iguais? Ó, eu tenho isso aqui e isso aqui. Ó. Como é que eu vou somar essas duas coisas e vai dar menos no final? Vai dar uma soma negativa. É porque essa coisa aqui é menos e essa coisa aqui também é menos. Para somar os dois menos e continuar menos. Então, se a soma é negativa e eu sei que as raízes são de mesmo sinal, essas raízes são de mesmo sinal do tipo negativo, tá? Então, essa é a ideia. O x1 e o x2 agora são menos. Então, já posso até colocar isso, ó. x1 é menos alguma coisa e x2 é menos alguma coisa. E aí nós vamos para aquela indagação mental, né? Quem vezes quem multiplica... E aqui eu acho que eu me equivoquei. Não, tá certo. Quem vezes quem multiplica e dá 12. E agora ó, volta a ser soma. Ó. Esse 7 aqui volta a ser soma e não diferença. Por quê? Porque os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, eu sempre somo. Então eu te pergunto. 2 números que multiplicam 12 e a soma deles é 7. 3 e 4. 2 e 6. Vamos tentar. 2 vezes 6, 12. Só que 2 mais 6 é 8, não deu 7. Então não pode ser 2 e 6. Outra. 3 e 4. 12 e 1, pode ser. 12 vezes 1. 12 vezes 1 dá 12. Só que 12 mais 1 é 13. Então não pode ser. Tô sacaneando, né?
Eu sei, 13 e Ô, 4. Sor, Ah, eu ia falar 13 e 4 agora. isso, Ingrid. 13 e 4. 3 vezes 4, 12. 3 mais 4, 7. Então é 13 e 4. As duas negativas. Vou colocar menos 4 na frente e o menos 3 depois. É uma questão de beleza matemática, né? É encantamento, né? É lisura, é beleza, é capricho, é luxo, né? Colocar a raiz menor na frente. Então, o conjunto soluço aqui, ele é dado por menos 4 e menos 3. Tá feito aí o primeiro conjunto solução. Tranquilo isso? Digam sim. 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 Sim, tá, beleza. Soma e produto. Quem é a soma? Menos B. Menos 11. Isso. Então, a soma vai ser menos 11. É o B com sinal trocado. E o produto é o próprio elemento C, no caso, é 18. Sor, Oi. por que ali na outra só me relembra, por favor, que os Aham. dois ficaram negativos, as raízes? Porque quando o produto é positivo aqui, ó, no caso é mais 12, certo? O que isso me leva a pensar? Que elas têm sinais iguais. Pode ser mais e mais, pode ser menos e menos. Então, ou as raízes são de mesmo sinal positivo, ou de mesmo sinal negativo. Mas por que eu escolhi negativo, então? Porque a soma era negativa, ó. Então, eu estou somando as duas raízes, como eu fiz o desenho antes, ó. Eu estou somando as duas raízes, e o resultado desta soma está dando menos. Então, é porque aqui tem que ser um menos, e aqui tem que ser outro menos. Por isso que eu escolhi 2 menos. Obrigada, Sor. Tá? Entendeste? Sim, sim. Ok. Voltando aqui, 2 números, então. Multiplicam-se e dá 18. E a soma deles é 11, né? De novo, ó. Soma, por que é soma, Sor? Porque os sinais são iguais. Eu tenho aqui um x1 e tenho aqui um x2, de mesmo sinal. 2 números que multiplicam 18 e somam 11. 6 e 3. Ninguém falou. 6 vezes 3. Ó, dá 18. Só que 6 mais 3 dá 9, não dá 11. Então não pode ser o 6 e 3. Oi, oi. 2 vezes 9? 2 vezes 9, deixa eu ver, Alisson. 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18, bateu. E 2 mais 9, 11, bateu também. Então é o 2 e o 9. E, no caso, essas raízes são as duas negativas, né? Porque elas têm o mesmo sinal e a soma é negativa. Então tem duas raízes negativas. Menos 9. Vou colocar aqui embaixo para ficar bonitinho igual a outra. 2 e 9. E aqui, então, eu tenho o menos 9 e o menos 2. Se a soma fosse positiva, ambas as raízes seriam positivas também, né? Isso, foi o primeiro grupo de exemplos que a gente fez. Que é o normal, né? Não digo que seja o normal, mas é a maioria das equações assim. Os 2x são positivos. Daí aqui seria menos, ó. E aqui continuaria sendo mais. Quando aqui na frente é menos, depois mais, eu tenho raízes positivas. Tá? É isso aí. Ok. Então, aqui eu tenho conjunto solução, menos 9 e menos 2. Tá muito rápido? Não. Tranquilo. Então, segue o baile. Soma das raízes. Opa. Menos B. Produto das raízes, C. A soma quem é? Menos 6. Menos 6. E o produto quem é? Mais 5. Mais 5. Então, eu vou pensar. Eu tenho um x1. Opa, fazendo a cor certa aqui, professor. Aqui, x1 e aqui, x2. Beleza. Eu tenho que pensar o seguinte. Como o produto é positivo, essas raízes têm mesmo sinal. Então, eu já sei que essas raízes serão mais e mais ou menos e menos. Como é que eu vou saber se é mais e mais ou menos e menos? Eu olho para a soma. Como a soma é negativa,
Eu não posso ter duas raízes positivas. Como é que eu vou somar duas coisas positivas e vai se transformar no menos? Não tem como. Então, eu já sei que as duas raízes são negativas. Então, aqui é menos alguém e aqui é menos alguém. Agora, só falta raciocinar em relação ao valor numérico. Dois números que multiplicam 5, um vezes o outro dá 5. E quando eu somo, dá 6. 1 e 5. 1 e 5, será? 1 vezes 5 dá 5. A soma, 1 mais 5, 6. Fechou? Então, menos 5 e menos 1. Conjunto de solução. Menos 5 e menos 1. E era isso. Tranquilo? Certo? Sim. Ok. Sim. Beleza. E aí eu vou para outra lâmina. Tem mais uma última lâmina desse assunto. O que tu acha que está faltando para a última lâmina? Eu já falei as duas raízes positivas, as duas negativas, que é essa aqui, a maior positiva, a maior negativa. O que está faltando que eu ainda não abordei em soma e produto? Toda negativa? Oi? Toda negativa? Toda negativa. Os 3 sinais negativos ali, eu acho que foi a lâmina anterior, não? Sim, Não seria a soma positiva e o produto negativo? Já fizemos. Já? Ai. Todos os casos de sinais nós já fizemos. Nós já fizemos assim, ó, as Tá duas faltando um zero? Divisão. Ó, nós já fizemos as duas raízes positivas. Nós já fizemos as Professor, duas. Ah, a gente não fez ainda tendo mais que um x, no caso, tipo, x elevado ao quadrado, sendo tipo 2x elevado ao quadrado. isso, é isso que está faltando, né? Que eu falei para vocês que no final eu iria fazer. Aqui a gente fez todos os casos em relação a sinais, quando eu tenho o A aqui, ó, valendo 1x ao quadrado, um invisível, que é, como eu falei, a maioria das situações. Mas a maioria não significa todas. Tem situações em que o A aqui ele é diferente de 1, né? E aí eu vou me valer, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui, ó, tem tudo organizado. Até eu, se eu fosse, se eu fosse alguém que gostasse de homem, tanto mulher, ou enfim, eu casaria comigo mesmo. Porque eu sou, olha aqui, tudo certo, meu pai do céu, olha aqui, ó. Eu vou abrir aqui a teoria da aula passada. Eu queria ter essa autoestima, meu Deus. Tu queria... Ô, senhor, qual é o signo? O meu é aquário, e o meu ascendente também é aquário. Eu sou duplamente aquariano. E eu sou realmente uma pessoa de aquário. Pensa num aquariano, sou eu. Inteligente, charmoso, bonito e por aí vai, né? Tipo Eu assim, chutaria leão. eu acho que o aquariano só perde pro leão. Porque a superioridade aquariana ela é verdadeira, né? O leão, ele é coisa Sim, dele. verdade. Minha mãe também é aquário, é igual. Os dois Coisa, são parecidíssimos. é coisa da cabeça do leão. Ele se acha, né, que é o superior. O aquariano, ele realmente o é. Bah, Deus o livre, nada a ver, vamos lá. Fala pro Cris de astrologia. O Cris já comentou com você sobre astrologia. Ele manda a gente a merda. Aham. Ele disse que não tem nada a ver. Vamos Uma lá. vez eu fiz uma brincadeira com ele dizendo, é culpa do meu signo. Ele quase me matou. É complicado, gente. Mas garanto que ele pega o Diário Gaúcho para olhar o horóscopo, né? Agora fala pra Carol essas coisas. Eu duvido que ele não assine o Zé Bidu. Sabem quem é o Zé Bidu? Não sabem, tá, tudo bem. Vamos lá, depois pesquisem lá, Zé Bidu. Olha só, aqui, ó. Eu e a Fátima, a única que sabemos. Sabem, né? Zé Bidu. Então, olha só, voltando para cá, ó. Nós vimos no outro encontro que a soma, na realidade, tem esse formato algébrico, né? Essa fórmula. A soma é menos B sobre A. E o produto... Soraya, pra gente tá vendo alguma coisa diferente? Tu não mudou, senhor. Não, tô na outra lâmina. Deixa eu até vou desfazer o que eu fiz aqui. Tá. Aqui. Sou um cavalo. Fiquei falando em horóscopo aqui.
Agora sim, ó. Eu tenho aqui, ó. A soma na real, o que que ela é? Ela é menos B sobre A. Isso aqui é o formato, né? É a equação, ou é a expressão, como que não chamar? É a fórmula da soma. E aqui tem a fórmula do produto, das raízes. Isso aqui é x1 mais x2. Isso aqui é x1 vezes x2. Ok, vimos isso na aula passada. Então é menos B sobre A. Como o A, em geral, é 1, ficaria aqui embaixo, ó, menos B sobre 1. Pô, menos B sobre 1 é menos B. Aqui ficaria C sobre A, C sobre 1. C sobre 1 é C. Então, a soma é o menos B e o produto é C. Isso quando? Quando estou diante da maioria dos casos em que o A é igual a 1. Então, é isso que aconteceu. Tudo bem. Mas, e se o A não fosse 1, Sor? Se o A fosse 2 ou fosse 3, enfim, aí eu uso a fórmula completa. Aí eu não vou usar a soma menos B, eu vou usar a soma menos B sobre A. Tranquilo? É isso que muda. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ué, não trouxe exemplo disso. Ah, duvido. Aqui, ó. Agora eu compartilhei certo. Olha só. Deixa eu ver se eu... Tô no número 2, número 2. Assim, ó, tem duas formas de fazer isso aqui, tá? Uma forma é tu pegar esta equação, quando tu tiver na frente do x ao quadrado um número que não seja o 1, tenta verificar se os outros dois coeficientes, o menos 24 e o 64, tenta verificar se ele não é divisível ou se não são divisíveis por esse número que está aqui na frente. Se for, tu faz a simplificação, certo? Então, por exemplo, aqui, tu vais ter, dividindo toda ela por 2, toda essa equação, né, fazendo uma simplificação todo mundo por 2, 2 dividido por 2 dá 1, então eu tenho aqui 1x ao quadrado, menos 24 por 2, menos 12, x, e aqui 64 divide por 2, 32. Continua aqui igual a 0, né, porque 0 divide por 2 é 0. Tu entendeste o que eu fiz? Sim. Eu dividi aqui por 2. Simplificou para fazer aquela coisa que a gente estava fazendo, né? Isso, e agora, Ô, senhor, Mas nesse caso não daria para cortar, tipo, o número pela potenciação? Não, né? Como assim, o número com potenciação? O número 2 com a potência 2, não, né? Não. A potenciação, ela faz o corte com raiz, tá? A operação inversa. Se tu tens assim, ó, x ao quadrado. Vou colocar assim, ó, 5x ao quadrado dentro da raiz, tá? Então, aí tem duas operações contrárias, inversas, a potência e a raiz. Aí sim, tu pode fazer o cancelamento desse 2 com essa raiz quadrada, porque aqui a invisível é 2. E aí esse x, a gente fala que ele pula para fora, né? Porque ele vai cancelar, vai perder a raiz. Na realidade, eu estou aqui abreviando o processo. Eu fico com esse x fora do fator, né? A gente fala que é uma extração do fator do radicando. E o 5 permanece dentro, porque o 5 não está ao quadrado, então ele não pôde cortar. Então ele permanece dentro. E aí fica x raiz de 5, tá? Então esse é o corte que eu consigo fazer quando for expoente, certo? Certo. Ok, e aí eu vou à luta aqui, ó, normal como antes. A soma é menos B e o produto é C, porque agora não tem mais, o A é igual a 1 de novo. Então, a soma é igual a 12, troca o sinal do B, e o produto 32 é o C. E aí segue aquele mesmo esqueminha. x1 e x2. Olha só, produto positivo, 32 positivo. Raízes de mesmo sinal. Como a soma é positiva, mesmo sinal positivo. As duas raízes são positivas. Aí pensa comigo, dois números que multiplicam-se e dá 32 e a soma é 12. Tchan. Multiplicam-se dá 32 e quando soma dá 12. Tabuada? 4 e 8. 4 e 8. Vamos ver. 4 e 8.
4 vezes 8, 32. 4 mais 8, 12. Fechou. Então, um x é o 4, o outro x é o 8. Conjunto solução, deixa eu usar aqui de outra cor, isso aqui. Conjunto solução, 4 e 8. Então, ficou igual o que nós tínhamos, né? Quando A era 1. Eu simplifiquei, dividi todo mundo pelo 2. Senhor, mas tinha como fazer diferente? Rapidinho aqui, eu vou fazer isso só nesta, tá? Só nesta aqui. Eu poderia pensar assim também, ó. Deixa eu separar aqui. Vou fazer um segundo raciocínio. Podia pensar assim, ó. Mesmo se tu fizer menos B dividido para A, tu vai ter que tirar soma e produto lá embaixo, né? Aham. Quer ver? Olha só. Acho que é isso que eu vou fazer agora. Vê se é essa a tua pergunta. A soma é menos B sobre A. Isso é a fórmula normal. Original, verdadeira. Então, eu tenho aqui menos o B. Lembra o B? Menos B é o B com sinal trocado. Aí, vou pegar lá em cima, ó. 24. E o A, senhor? O A, olha aqui, ó. O A é 2. E aí, eu tenho 24 por 2, 12. Olha aí, ó. A mesma coisa que eu havia antes. Então, continua sendo soma 12, se eu aplicasse a fórmula. Sem a simplificação, compreende? Compreenderam isso, Nossa, não? mas tu não fez basicamente a mesma coisa? É a mesma coisa, é um outro formato, né? Tu só foi mais rápido, tipo. Eu ainda acho mais confortável tu simplificar. Mas, né, poder ter sido... Porque querendo ou não, tu vai ter que tirar a soma desse 12, né? Vai ter que dividir por 2 ali, né? Produto é C sobre A. Quem é o C? 64. Quem é o A? É 2. Aí eu tenho 64 por 2, 32. Fechou. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para o último exemplo. Deus é Pai. Soma. Só falta 1 minuto para a chamada encerrar. Ah, verdade. Menos... tu consegue enxergar ali? É verdade. Eu já recebi o aviso. Tá, daí... Vou deixar armado aqui, tá? Soma é menos B. Oi. E quando não dá para simplificar? Quem perguntou? O Alisson? Eu. Quando não dá para simplificar, o que acontece? Aí, não deu para simplificar, certo? Soma e produto provavelmente vai dar, as raízes serão quebradas ou são inexistentes. O que tu faz? Bhaskara. Porque pelo menos uma raiz vai ser do tipo 2/3,